Jardim de Plástico, na realidade, é uma metáfora, né? Lençóis é uma cidade no interior da Bahia, fica dentro de um parque ecológico, o Parque Nacional da Chapada Diamantina. É também uma cidade histórica e vivia da economia do garimpo. Depois, em 1980, começa uma nova fase, uma nova economia, que é a economia do turismo, fechando os garimpos de forma brusca, violenta, através da Polícia Federal, Polícia Militar, e em seguida todas aquelas pessoas que tinham um referencial histórico, tinham uma significação histórica do seu passado, da sua memória, ele se vê dentro de um outro contexto, com outros símbolos, com outros significados, e que ele tem que se redescobrir naquilo para que ele possa se incluir, que é o turismo. E essa tempestade de ideias que os professores provocaram me trouxeram vários insights o tempo inteiro. E isso me trazia um conflito bom. Tá? E eu vou só para finalizar ler um texto que eu escrevi, chama Escaleta. Enquadrei minha visão, perdi a inocência em takes e cenas. Na sequência, agora vejo e ouço tudo decupado, em planos e estratos sonoros. Nesse contraplongé, transformei a poesia em roteiros e trilhas. Do meu eixo diante do Big Close, faço panorâmicas para todos os lados. Percebo o mise-en-scène, ora falseando, ora fundindo. Do meu ângulo em câmera lenta, faço um traveling mental, visto meu Steadicam e dou um time code para ter o meu shooter acima de 60 e dou o corte final. Corta. Eu sabia que ia ser interessante as oficinas, mas não tanto como está sendo. Primeiramente, o pessoal, os selecionados, estão tendo uma interação muito grande, a gente está trocando ideias sobre as histórias uns dos outros. O pessoal do Revelando os Brasis também está dando um suporte muito legal, não esperava que ia ser tão bacana. Eu achei interessante retratar essa história, que todo mundo, não só em Miracema, mas todo o estado do Tocantins, todos os lugares que eu vou, o pessoal sempre pergunta se o Arlindo Orlando ainda está na cidade, se eles estão juntos, se ele voltou, que eu estou muito grato, que eu não vou esquecer mesmo. E vou tentar assimilar tudo que ele me passar para a gente trabalhar lá no Tocantins. Então você vai fingir que você tem uma caixinha, que no orelhão, em vez do cartão, você tem a moeda, entendeu? Isso é o que a gente chama maquiar o local. Isso é maquiagem. É tudo fake, é tudo mentira, é tudo parece que é, mas não é. Você pretende fazer o rei das águas ali? Aí nós, no dia do filme, nós não vamos usar roupa, só tradicional, de palha, colocar tudo pintadinho de papo. Bora! Ei! 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 Então, em 94, fundei um grupo teatral chamado Ciclo Teatro de Sumé. E ciclo porque sempre estava mudando de componentes, ou seja, a ideia sempre é fazer a coisa evoluir e formar grupos como multiplicadores. O meu roteiro fala é baseado numa realidade bem nordestina, que é aquele povo que mora afastado da cidade, que não tem muitos recursos, certo? Que vive da lavoura, de subsistência.
entendeu? Então, e do costume também, que o pai, sempre que vai à feira, traz alguma coisa para os filhos em casa. Daí, ele trouxe um dia para o mais velho, que tem apenas 12 anos, mas também já mostra a precocidade da transformação da criança para o adulto, sem passar pela adolescência. Então ele trouxe não um brinquedo, mas um instrumento de trabalho, e é justamente a capa de chuva, que é também o título do roteiro. A história fala exatamente disso, sobre as responsadeiras, que são mulheres que rezam quando alguém perde alguma coisa ou é roubado. Se percebe que isso está morrendo. Eu acho que agora é uma boa hora para estar registrando esse momento. Eu quero estar fazendo uma simulação, uma simulação de uma pessoa indo à responsadeira, entendeu? Aí tenta passar ele passando, caminhando em vários ambientes de chão, para dizer que ele está andando muito, e é importante aquilo. Para ser um diretor de um filme, não basta somente fazer um bom roteiro, tem que ter saber direcionar a equipe e climatizar a equipe com o tema abordado, né? No meu caso, vai ser de extrema importância explicar todo esse contexto de produção cultural, porque para eles saberem, se interarem com o roteiro e saber a abordagem que eu vou estar querendo dar. Olha, ele é um filme muito interessante. Conta a história de senhoras que rezam para encontrar objetos furtados ou perdidos no município. E essas mulheres ganharam poderes lá no município e são procuradas por pessoas de várias localidades do estado do Espírito Santo. Com o documentário, as pessoas começaram a ter um outro olhar sobre essas mulheres, começaram a perceber a importância delas para o nosso município. Estou aprendendo tudo aqui. Eu estou voltando, estou vendo que eu estou voltando para o município assim com uma bagagem, sabe, que a coisa é muito intensa. Uma bagagem louca que eu estou voltando para lá. A cabeça está cheia de ideia e esclareceu minha história, que até então é uma coisa bastante interessante que ele chegou, Daniel, seu personagem principal não é a Maria, seu personagem principal é o fazendeiro, é o vilão que é o personagem principal. Eu olhei a coisa de outro ângulo, de fato é isso, eu estava dando enfoque onde eu estava perdido, então ele deu essa orientação maravilhosa, assim, mudou todo o rumo da história e mudou para melhor, assim, a história ficou clara. Pensei em fazer alguma coisa assim, os caras batendo assim com a picareta na frente. E o cara falando assim, trabalhe mais rápido, isso é uma solução. Você usa um truque, você não mostra nada, bota um cara com uma roupinha lá meio antiga, com as picaretinhas, com os martelinhos, estão fingindo, estão abrindo a cratera lá para passar o trem. Foi agora, esse ano, no início do ano, quando dei uma olhadinha, a gente estava aberto as inscrições, né? Aí pronto, eu já estava com tudo em mente já, e já comecei a bolar roteiro e fiquei muito feliz depois que escrevi a história de um boi, né? E assim, na década de 70, a cidade, como qualquer outra cidade do interior, naquela época, era uma cidade que não era pouco desenvolvida, né? Só que chegou justamente a cerca de 75, 77, assim, foi nesse período mais ou menos, o prefeito, Padre Simval, ele resolveu matar o boi. E foi justamente assim, com essa decisão dele, que a população se revoltou. Agora nós assistimos cinema com outra visão, assim, analisando qual a visão do diretor, o que ele poderia fazer, quais as possibilidades que os atores teriam de fazer essa mesma cena. Como é que ele está fazendo uma cena que de repente tem muitos efeitos? Aquela curiosidade ainda de um artista que está entrando nessa área de cinema agora. Como você se sente assistindo o seu filme? Assim, fico feliz depois de muito trabalho, depois de 4 dias ralando mesmo, toda a turma, muito feliz.